Oi? Então, boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes e também aos nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook. E depois nós vamos subir o vídeo para o YouTube, né? Nós vamos para os recadinhos da noite. Quase que eu falo de tarde, porque eu trabalho à tarde. Estou acostumado a falar à tarde. Não, já virou. Já virou. Então, as reuniões nossas de fluidoterapia, que passa à distância, né? De quinta-feira, estão temporariamente suspensas. As palestras de todo mês, sempre na última terça-feira de cada mês, na última quarta tarde. Terça-noite e quarta-tarde. Hoje nós temos o prazer de receber a Fabiana Moraes, que vai nos falar sobre a razão da dor, né? E na quarta-feira, amanhã, dia 27 de agosto, vai ser a família e o espiritismo. Quem vai nos falar é o Adilson Ferreira. Conhece ele? Sim. Gente finíssima, né? Muito bacana. As duas. Obrigada. Você já é figurinha carimbada nossa. Venho com muito carinho. A gente também te recebe com o maior carinho. Nós temos também, no dia 16 de agosto, nós tivemos um chá beneficente, foi ótimo, foi muito bom. Quem veio a gente agradece, né? E você me fez uma palestra bacana, não olhe para trás, quer dizer, não olhe para o passado, olhe daqui para frente, né, para o futuro. Foi muito bacana. Tivemos um evento também, Pode Perguntar, no dia 23 de agosto, sábado passado, né, Ivete? Às 14h30. São perguntas, né? E do público, né? Perguntas que a gente faz mesmo e a gente fica respondendo, né? Sobre espiritismo. Muito gostoso, muito legal. Foi gravado e mais pra frente também vocês podem assistir. Vai ser no YouTube também, né? Vai. Facebook e YouTube, né? Isso, o Bruno vai subir o vídeo. Isso. Tá bom. Ótimo. Nós temos também uns quadradinhos de lã, que eu peguei a mantinha aqui, de 20 por 20, quem souber fazer. Depois as meninas aqui juntam os quadradinhos, né? E fazem essas mantas aqui, tá? Para as pessoas, mães carentes, com filhos carentes, né? Ainda mais nesse frio que está agora, Deus me livre, né? Então, quem puder fazer, tudo bem. Quem não puder fazer, pode trazer a lã também. Pode comprar a lã e trazer pra gente, tá? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Para nosso bazar de seminovos, a doação para nosso departamento de assistência social. Roupas em bom estado e limpas. A gente pede a roupa em bom estado e limpa porque a gente não tem condição aqui nem de costurar, né, se tiver algum defeito, alguma coisinha, e nem de lavar, né? Não tem uma lavanderia, não tem nada aqui. Então, se possível, roupas em bom estado e limpas. Doações em dinheiro via Pix, né? Nós temos o Pix lá fora, associando-se ao SEAC para contribuições mensais a partir de R$20. Então, a contribuição é bem simbólica, porque está inclusive esse valor está no estatuto nosso, então a gente não pode alterar, né? E é simbólico, R$20, né? Arrecadação, né? A gente tem uma arrecadação que a gente faz de tampas plásticas, né? Notas fiscais sem CPF, blister de remédio, aquela embalagem de remédio que quando você usa, você descarta, né? Aquilo lá serve muito pra gente também. Uma parte nós estamos levando para o Instituto Amor Rosa, que cuida de crianças com câncer, tá? Então tudo isso, as tampinhas eles vendem, tudo separa cor por cor, direitinho, e revendem para essas empresas que fazem injeção de plástico, né? E com o dinheiro que eles arrecadam, eles compram peruca, uma opção de coisa, até cadeira de roda para as pessoas. Então é muito interessante. Olha quanta coisa que eu estou falando que a gente pode ajudar. Fala assim, pô, eu quero ajudar, mas não sei como. Ó, tá aqui, ó, né? E o atendimento fraterno nosso, presencial, chegar 30 minutos antes do início das reuniões e também à distância pelo WhatsApp. É só entrar em contato com a gente agenda um horário.
Também temos livros seminovos para venda na biblioteca circulante. E uma das coisas mais importantes que a gente fala, Evangelho no Lar. Quem faz aqui? Todos fazem, quase todos, né? Quem tiver dúvida, nós temos um folhetinho lá na secretaria que ensina direitinho como se faz, tá bom? Então já falei demais, nós vamos fazer a nossa prece. Para não tomar muito tempo da Fabiana. Não, pode. Você. Eu posso. Sim. Não, por causa do vídeo. Faz mal. Então vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos deixando os nossos problemas lá do lado de fora. E nos sintonizando nessa nossa casa. Casa onde mais somos ajudados do que ajudamos. Agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E agradecendo também a todos os mentores desse nosso trabalho. Principalmente o Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente médica do espaço. Que eles nos intuam hoje, nos ajudam, nos amparem. E que podemos prestar muita atenção no que foi ensinado hoje pela Fabiana e, na medida do possível, colocá-los em prática no nosso dia a dia. E já agradecidos, a gente faz aquela oração que Jesus nos ensinou. Peço a todos que façam a oração junto comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E convidamos agora a nossa palestrante, a Fabiana Moraes, para falar sobre a razão da dor. Né? Quem que escolheu esse tema, Caio? Quem foi, né? Quem foi? O microfone é seu. Eu acho que foi o Caio. Pior é que não. Não foi, não. Boa noite a todos. Desde já agradeço a atenção de vocês. Tema delicado, né? Mas acho que a gente passa por tantas dores ao longo da vida, por que não refletir a razão de termos todas essas dores? E a razão dessa dor vale um convite para se pensar desde agora. É a dor física, é a dor emocional, são todas as dores de preocupações que espero que ao final dessa noite a gente consiga juntos chegar não a uma conclusão, mas um caminho de pensamento e de reflexão, tá bom? Então eu fiz todo o trabalho baseado nesse livro aqui, no Jesus no Lar, que é um livro onde Jesus tem conversas muito interessantes e há quem diga conversas mais íntimas com os discípulos, e a partir dessas conversas vão surgindo várias reflexões. Alguma coisa nisso ocorre? E aí a pergunta é, por que nós sofremos, né? Qual o sentido da dor nas nossas vidas? Será que nós precisamos passar por isso? Será que precisamos ter que fazer algo para não passar por isso? Vamos ver o que diz aqui. Então, aqui no capítulo 31 do livro de Jesus no Lar, ele conta que um processo de qual o motivo da dor se converter em aflição. Raquel faz esse questionamento a Jesus. E aí ela vai perguntando por que nós precisamos sofrer tanto, já que Jesus e Deus criou o homem para ser feliz, né? Por que a gente precisa ter essa vida, digamos, tão
difícil, né? Tão desafiadora. E aí Jesus recorre a, como sempre, né, sua excelente sabedoria, que a razão da dor humana procede da proteção divina. Chega a ser contraditória uma frase dessa, né? Dói e vem de proteção. Por quê? Porque os povos são famílias de Deus, ou seja, são filhos, são criações, são núcleos que ele protege, chamados à sua proteção. A terra é o caminho, a estrada que nós vamos percorrer. A luta que ensina e edifica é a marcha, ou seja, a nossa vigilância, nossa disciplina, nossa manutenção do bem-estar. O sofrimento é sempre o aguilhão. O que é o aguilhão? É o espeto que cutuca, fala a corda, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, o que será que ele quer dizer com isso? E aí a dúvida continua no ar. Então Jesus parte para uma história. Nessa história, ele conta que um bom anjo resolveu cuidar de um homem desde o seu nascimento. E esse cuidado ia de forma toda protetiva, na proteção que vocês mais imaginam, eu diria que sonham poder ter. Por quê? Ele providenciava água, bebida, uma casa. Não havia nenhum tipo de sofrimento, não havia nenhum tipo de aflição para esse homem, porque esse anjo, algo como chegava antes, para que nada acontecesse. Ele não precisava se preocupar com nada, porque tudo era providenciado por esse anjo. Vamos traduzir para as nossas palavras. Este homem vivia numa tremenda zona de conforto, porque ele não se incomodava com nada. Então, esse anjo ensinou ele a raciocinar, a ler, a escrever, orientava ele em fazer as coisas, como ele poderia controlar os seus impulsos. Enfim, o nosso sonhado homem de bem acontecia. Porém, esse anjo o impedia de que qualquer coisa saísse do controle. Até que ele alimentava esse homem, cuidava da saúde, protegia e proporcionava constantemente um ambiente calmo, tranquilo e saudável para que o homem seguisse a sua jornada. Mas, sempre um mas, o homem que nunca se lembrava de agradecer tudo aquilo que ele recebia, todas as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante de interesses alheios. Ou seja, houve um momento em que ele foi cobrado por tudo aquilo que estava ao redor dele. Adivinhe o que aconteceu? Ele tinha tantas graças, mas jamais se interessou em estendê-las. Ele não olhava pessoas que não tinham essas graças, nem tampouco se preocupava em ensinar essas outras pessoas a ter essas graças. E aí, diante da primeira adversidade, o que ele fez? Praguejou, reclamou, ei, esqueceu de mim? Já imediatamente cobrou do céu resoluções, providências. Então, ele menosprezou a lei universal do amor, da gente compartilhar, da gente praticar e estender todas as bênçãos que nós recebemos, né? Como o Caio estava falando, a gente pode ajudar de tantas formas e muitas vezes a gente nem se preocupa em buscar quais são essas tantas formas, né? E aí ele esqueceu, ou melhor, ele nunca também aprendeu a respeitar o seu semelhante, né? Então, vamos pensar assim, este homem
que foi feito dentro de uma perspectiva de reencarnação, ou seja, a possibilidade de vir experimentar a Terra e evoluir e se desenvolver. E aquele homem que estava ali protegido pelo anjo, ele não estava tendo essa oportunidade, ele estava estagnado, ele estava numa zona de conforto, sem nenhum incômodo, ou seja, sem nenhuma evolução. E aí, esse homem na visão espírita que vem para se desenvolver, para evoluir, que sobrevive, que vive sob a luz da lei de causa e efeito, que se espera que caminhe pelo progresso moral e intelectual, o homem de bem, o homem que tem um livre-arbítrio, ou seja, o homem integral. Esse é o homem de verdade. Então, veio um outro anjo, supremo ao primeiro, que disse assim, para a evolução desse homem, ele precisa passar por aflições. Só então ele vai aprender a dar valor ao que ele recebe e mudar a direção que ele está buscando. E aí vamos refletir, pausa para a história, vamos refletir, o que é a dor? Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma topada, né? A dor é uma experiência sensorial. Se pensarmos na dor física, né? É uma experiência sensorial. Ela é subjetiva. A minha dor, eu posso chutar na mesma intensidade o pé de uma cama e a Daisy também. Talvez eu sinta muito mais dor, até porque eu já quebrei os 2 dedinhos do pé, ele tá super sensível. A Daisy talvez não. Ela levante e sai andando. Então é muito pessoal, é intransferível. Não sei ainda se isso é bom ou se é ruim, né? Porque o intransferível, a gente não pode responsabilizar terceiros por essa dor. Ela pode ser influenciada por fatores biológicos. Eu tenho um dedinho do pé que é frágil, bateu, quebrou. Por fatores psicológicos, eu acho que eu já sinto a dor antes de bater, né? E sociais, porque nem todas as dores são aceitas, né? As dores emocionais são muitas vezes escondidas, camufladas, porque eu não posso me mostrar sensível, né? Então a dor é algo muito individual. Se nós pensarmos na dor separada do foco do espiritismo. Ela é uma experiência subjetiva, né? Onde cada indivíduo percebe e reage à dor de uma maneira extremamente pessoal, que tem a ver com o seu repertório, que tem a ver com as suas experiências anteriores. E ela é uma função de alerta. Quantas vezes o nosso corpo diz, ei, para que eu não estou dando conta. A dor física, ela é um sinal de alerta de que algo não está funcionando bem. Eu preciso parar para prestar atenção em mim, para cuidar de mim, e às vezes até para cuidar do outro. Eu estou tão olhando em mim e não estou percebendo que tem alguém do meu lado que talvez esteja sofrendo tanto quanto. E a dor, gente, é algo que, se vocês pararem para pensar em quase tudo que a gente lê no Evangelho, fala de dor. Kardec fala na lei de progresso da dor. Ela sempre está presente nessa reflexão. Por que é que a gente tem que sofrer? Por que é que a gente tem que sofrer? Porém, esse sofrimento é uma interpretação nossa. Porque, na verdade, não há sofrimento. Há um ensinamento. Um chacoalhão. Acorda? Não é por aí. Vamos mudar essa trajetória. Então, a dor é um chamado do Criador. É ela quem nos desperta da invigilância, da zona de conforto, do automatismo. E ela nos retira
da zona de conforto, conduzindo-nos a um crescimento espiritual, né? Porém, quando a gente está no furdúncio da dor, a gente não olha desse jeito, né? Então, ela pode surgir por vários motivos, né? Ela pode surgir por consequências das nossas escolhas, né? Afinal, nós somos quem fomos, mas seremos quem somos, né? Então, cabe a nós pensar, continuar ou não na dor? Sim, é uma questão de escolha, né? Ela é um instrumento de aprendizado presente. Ela é um caminho para fortalecer virtudes como paciência, fé, humildade, amor. Mas a dor, seja no conceito espírita, seja no conceito físico, ela é um chamado. Ela é um chamado para uma mudança, para uma transformação. Vocês viram lá no comecinho que eu sou neuropsicóloga e eu trabalho muito com crianças. Então, a minha linguagem, muitas vezes, ela tem uma infantilidade por lidar com crianças. Então, eles muitas vezes confundem a palavra mudança com transformação. E a dor, ela é uma busca de transformação, não de mudança. Mudança, eu pego essa garrafa, tiro daqui e põe aqui. Eu mudei de lugar. Mas se eu transformo ela, eu viro ela de ponta cabeça e ela vira um enfeite. É transformar. O transformar é fazer diferente. E a dor, ela é esse movimento de provocar a gente a fazer diferente. Chico foi uma pessoa que falou muito sobre a dor e foi uma pessoa a quem muito nos ensina sobre essa conviver com a dor. Era uma pessoa que sofria muito com dores terríveis nos olhos, um instrumento de trabalho dele, e no entanto, sempre seguiu firme e forte. Existe uma passagem onde ele está agoniado porque ele tem que ir para o salão para fazer o atendimento e o olho dele estava doendo e expurgando muito, né? E ele pede ajuda a Emmanuel, onde ele está paralisado e decidido que ele não vai conseguir trabalhar. Mas, meu Deus, estão tantas pessoas me esperando. E Emmanuel, com sua calma toda, diz: mas você não tem o outro olho? O outro olho não tá bom? Então vai. E o que Chico faz? Vai. Não é? Então, o Chico, ele coloca que a dor é um aprendizado, né? Ele dizia que ela é um recurso divino para nos despertar, corrigir caminhos e lapidar o espírito, tirando-nos da ilusão do imediatismo. Ele também diz que a dor é um instrumento de amor. Segundo Chico, a dor não é punição, mas é uma forma de educação espiritual que nos aproxima de Deus e nos ajuda a valorizar o bem. É um valor redentor da dor. O Chico lembrava que muitas vezes a dor tem uma função de transformar orgulho em humildade, o egoísmo em solidariedade, insensibilidade em compaixão. Olha como a gente pode, pelo menos tentar, enxergar a dor de uma outra ótica, né? Voltando nas crianças, eu brinco muito com eles que a gente pode ter duas opções: colocar o óculos do urubu ou colocar o óculos da borboleta. Se eu colocar o óculos do urubu, eu vou ver tudo fedido, feio e preto. Mas se eu coloco o óculos da borboleta, eu só vou ver tudo colorido, cheiroso, né? Então, se eu olhar a dor como algo de provação, Deus esqueceu de mim, quer ver até onde eu vou aguentar, vai ser muito mais difícil passar por ela, em algumas situações sobreviver a ela. Mas, se eu conseguir olhar essa dor como uma oportunidade
de repente fazer algo que Chico falou muito, que era que ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar a fazer agora um novo fim. Então, se eu decidir que eu vou passar por isso, eu vou ter uma outra forma de enxergar essa dor e vê-la como uma bênção, né? Então, a ideia é não uma explicação, uma resposta. Qual a dor? Qual a razão da dor? A ideia não era trazer uma resposta, mas trazer um ressignificado. E aí, por que eu usei a imagem da borboleta? Porque a borboleta, ela se transforma sob muita dor. Porque pensa, todo o processo que ela passa de transformação, que ela começa como uma lagarta, ela se isola de todos, ela se fecha dentro de um casulo, fica ali por todo um processo de maturação, por todo um processo de transformação, onde a natureza é tão sábia que ela sabe exatamente o momento em que ela se rasga toda desse casulo, sai toda amassada, porque ela estava toda apertadinha, e se faz brilhar e voa, liberta, né? Então, a ideia de trazer esse tema que o Caio escolheu é um tema que é para ressignificar a dor, para a gente tentar sofrer menos, para ter mais força de enfrentar, se encorajar e caminhar. É isso aí. Esse silêncio é o quê? Pensando. Todo mundo tá pensando, né? Tá doendo? Se tá doendo, a gente conversa sobre. Não tem problema não, a gente conversa. É pensando mesmo. Mas enfim, se vocês quiserem falar sobre, por favor. Alguma pergunta, alguma coisa? Olha, esse silêncio, Nossa. não entenderam tudo, não entenderam nada. Ou vai chorar Vou memória. dizer que eu também não tenho muito para entender, não é tão simples assim. Quando a gente vai estudar um tema para poder falar, não é tão simples se apropriar desse tema desse jeito. E, naturalmente, a gente revisita, no caso, as nossas dores, como é que a gente significou cada dor. A minha profissão lida muito com essa dor do outro, né? O psicólogo, ele tem um ouvido muito grande nesse sentido de estar sempre disponível em receber a dor do outro. E é um desafio gigante, porque o exercício da empatia, o exercício de você ter a tolerância, de por que para aquela pessoa, uma situação aparentemente, que aí é a hora que a gente julga, né? Tão pequenininha, e ela tá paralisada, ela tá sofrida, e que às vezes é só esse lado de escuta para ela é o suficiente para ela se erguer. Então, essa palavra da dor é algo que para mim é muito, muito presente. Então, de verdade, escolhi por isso, Caio. É algo que está muito no meu dia a dia. E sim, desde as crianças está essa dor, existe essa dor desde as crianças até os mais adultos carregando suas crianças. E é complicado. Porque eu não sei o que é pior, dor física ou emocional. Eu sempre falo assim, Deus, eu sou fraca para dor. Eu sou a pessoa que eu reclamo demais, não pode doer nada. Então, Você quer tudo certinho, 100%. não quero sentir dor. É complicado. Ivete, eu vou falar ao lado da psicóloga. A dor emocional É pior do que a física. é o quê? É pior do que a física. Sim, porque a dor física, ela tem um componente que a gente toma um remedinho e a gente já fala, vai passar. É só esperar, vai passar, vai fazer efeito, vai passar. A dor emocional não passa assim tão rápido. Sei, E ela fica, e ela ganha raiz, e ela ganha força. E aí a dor emocional, ela tem um movimento muito maior de tudo isso do que a dor física, né? Porque a dor física, querendo ou não, é o nosso corpo dando algum sinal de alerta.
E sim, o remédio acalma, não à toa, nas pesquisas científicas você tem o placebo. A pessoa está tomando um remédio que não é remédio e ela acha que ela está tomando o remédio. E faz efeito, porque ela acredita que vai passar, mas na dor emocional não é assim. Sei bem disso. E a dor emocional, ela pode afetar também o problema físico. Exato. Né? Pode não, afeta. Afeta. Eu falo que é assim, sabe o bonequinho da Vivo? A silhuetinha? A gente tem uma dentro da gente. É o bonequinho da Vivo dentro da gente. Então, o bonequinho da Vivo é o nosso emocional. E aí, quando ele tá encharcado de emoção, que a gente não põe pra fora de jeito nenhum, ou põe pra fora do jeito errado, com outros nomes, ele dá um jeitinho. E vem pro corpo. Ele vem pra fora. No choro, na explosão, na raiva, em várias maneiras. Inclusive no adoecer físico, que são as famosas somatizações. Vem desse lugar, dessa emoção, desse sentimento que não foi exposto devidamente, tá ali contido. Eu falo que a gente vira um grande brejo, né? Engole o sapo, engole o sapo, engole o sapo, se torna um grande brejo. Ah, uma hora grita, né? O bonequinho explode lá dentro. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, Fale. Wagner? Tá bom, Fabiana, por onde que eu começo a minha transformação? O que você sugere? A gente não tá falando da dor? A pergunta é onde dói? Onde dói? Se A é pergunta físico é ou- essa. Oi? Se é físico ou Esse emocional. onde dói, nós podemos pensar onde eu estou insatisfeito, onde eu não estou confortável, onde eu posso fazer diferente. A gente tanto ouve o homem de bem, o homem de bem, o quanto eu estou próxima desse homem de bem ou não, o quanto eu estou distante. E isso me incomoda, isso reverbera em mim. Pode ser que não reverbere, pode ser que eu não encontre. Então eu tenho que buscar onde é que eu já consigo fazer diferente. Não adianta também eu ver um desafio que está muito distante e que eu vou criar um sofrimento para chegar nesse desafio. Eu tenho que ir também dentro do meu tamanho, dentro do meu limite, para eu criar esse crescimento. É uma transformação vagarosa, Vagarosa. né? Vai Eu aos acho que poucos. é aquilo que o Chico fala, né? Você tem que começar agora e fazer um novo fim. Um novo fim, exatamente. Um passinho de Um cada passinho vez. de cada vez. Sabe quem faz isso com maestria? Vocês sabem como nasce uma pérola? A pérola é a concha que abre e fecha para respirar, para se alimentar. Nesse abrir e fechar, um grão de areia pode ser que entre. Ao entrar esse grão de areia, ele gruda dentro das camadas da concha e ele cria um desconforto gigante dentro da concha. Quando então ela se fecha e fica numa luta, ainda que num bom sentido, interna, de toda uma movimentação celular, onde ela está aprendendo a lidar com aquele desconforto que o grão de areia fez, e ela então faz nascer a pérola. E aí ela traz esse objeto único na natureza a partir de uma transformação que nasceu de uma dor. É isso. É uma analogia muito boa essa Da da pérola, né? né? Muito legal mesmo. E a gente pensar que é algo tão bonito, mas é algo único, Único. é algo especial, é algo raro, mas vem de todo um processo de transformação. Muito obrigada. Você faz uma foto pra gente rapidinho? Passou tão rápido. Rápido mesmo.
agradecidos que estamos por este momento, que possamos levar conosco ao longo da semana todas essas palavras, toda essa energia consoladora e ao mesmo tempo motivadora. E envolvidos neste momento, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de aprendermos e a oportunidade de continuarmos a nossa jornada sob sua proteção e orientação. Que assim seja.